Regimento Comum do Congresso Nacional. Resolução do Congresso Nacional nº 1 de 1970. Título 1. Direção, objeto e convocação das sessões conjuntas. Artigo 1º. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, sob a direção da mesa deste, reunir-se-ão em sessão conjunta para: Inciso 1. Inaugurar a sessão legislativa. Inciso 2. Dar posse ao Presidente e ao Vice-Presidente da República eleitos. Inciso 3. Promulgar emendas à Constituição Federal. Inciso 4. Revogado pela Constituição Federal de 1988. Inciso 5. Discutir e votar orçamento, e Inciso 6. Conhecer de matéria vetada e sobre ela deliberar. Inciso 7. Revogado pela Constituição Federal de 1988. Inciso 8. Revogado pela Constituição Federal de 1988. Inciso 9. Delegar ao Presidente da República poderes para legislar. Inciso 10. Revogado pela Constituição Federal de 1988. Inciso 11. Elaborar ou reformar o Regimento Comum, artigo 57, parágrafo 3º, inciso 2, da Constituição, e Inciso 12. Atender aos demais casos previstos na Constituição e neste Regimento. Parágrafo 1º. Por proposta das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, poderão ser realizadas sessões destinadas a homenagear chefes de estados estrangeiros e comemorativas de datas nacionais. Parágrafo 2º. Terão caráter solene as sessões referidas nos incisos inciso 1, inciso 2, inciso 3 e parágrafo 1º. Artigo 2º. As sessões que não tiverem data legalmente fixada serão convocadas pelo Presidente do Senado ou seu substituto, com prévia audiência da mesa da Câmara dos Deputados. Artigo 3º. As sessões realizar-se-ão no plenário da Câmara dos Deputados, salvo escolha prévia de outro local devidamente anunciado. Título 2. Dos líderes. Artigo 4º. São reconhecidas as lideranças das representações partidárias em cada casa, constituídas na forma dos respectivos regimentos. Parágrafo 1º. O Presidente da República poderá indicar congressista para exercer a função de líder do governo, com as prerrogativas constantes deste regimento. Parágrafo 2º. O líder do governo poderá indicar até 18 vice-líderes dentre os integrantes das representações partidárias que apoiem o governo. Parágrafo 3º. Os líderes dos partidos que elegerem as duas maiores bancadas no Senado Federal e na Câmara dos Deputados e que expressarem, em relação ao governo, posição diversa da maioria, indicarão congressistas para exercer a função de líder da minoria no Congresso Nacional. Parágrafo 4º. A escolha do líder da minoria no Congresso Nacional será anual e se fará de forma alternada entre senadores e deputados federais, de acordo com o parágrafo 3º. Parágrafo 5º. O líder da minoria poderá indicar 18 vice-líderes dentre os integrantes das representações partidárias que integrem a minoria no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. Parágrafo 6º. Para efeito desta resolução, entende-se por maioria e minoria o disposto nos artigos 65, parágrafos 1º e 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, e 13 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Parágrafo 7º. A estrutura de apoio para funcionamento da liderança ficará a cargo da casa que pertencer o parlamentar. Artigo 5º. Aos líderes, além de outras atribuições regimentais, compete a indicação dos representantes de seu partido nas comissões. Artigo 6º. Ao líder é lícito usar da palavra, uma única vez, em qualquer fase da sessão, pelo prazo máximo de 5 minutos, para comunicação urgente. Artigo 7º. Em caráter preferencial e independentemente de inscrição, poderá o líder discutir matéria e encaminhar votação. Artigo 8º. Ausente ou impedido o líder, as suas atribuições serão exercidas pelo vice-líder. Título 3. Das comissões mistas. Artigo 9º. Os membros das comissões mistas do Congresso Nacional serão designados pelo Presidente do Senado mediante indicação das lideranças. Parágrafo 1º.
Se os líderes não fizerem a indicação, a escolha caberá ao presidente. Parágrafo 2º. O calendário para a tramitação de matéria sujeita ao exame das comissões mistas deverá constar das ordens do dia do Senado e da Câmara dos Deputados. Parágrafo 3º. Revogado pela Constituição Federal de 1988. Artigo 10. As comissões mistas, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 21 e no artigo 90, compor-se-ão de 11 senadores e 11 deputados, obedecido o critério da proporcionalidade partidária, incluindo-se sempre um representante da minoria, se a proporcionalidade não lhe der representação. Parágrafo 1º. Os líderes poderão indicar substitutos nas comissões mistas, mediante ofício ao presidente do Senado, que fará a respectiva designação. Parágrafo 2º. As comissões mistas reunir-se-ão dentro de 48 horas de sua constituição, sob a presidência do mais idoso de seus componentes, para a eleição do presidente e do vice-presidente, sendo, em seguida, designado, pelo presidente eleito, um funcionário do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados para secretariá-la. Parágrafo 3º. Ao presidente da comissão mista compete designar o relator da matéria sujeita ao seu exame. Artigo 10-A. O número de membros das comissões mistas estabelecido neste regimento, nas resoluções que o integram e no respectivo ato de criação é acrescido de mais uma vaga na composição destinada a cada uma das casas do Congresso Nacional, que será preenchida em rodízio, exclusivamente, pelas bancadas minoritárias que não alcancem, no cálculo da proporcionalidade partidária, número suficiente para participarem das referidas comissões. Artigo 10-B. As comissões mistas especiais, criadas por determinação constitucional, poderão ter membros suplentes, deputados e senadores, por designação do presidente do Senado Federal, em número não superior à metade de sua composição. Artigo 11. Perante a comissão, no prazo de 8 dias a partir de sua instalação, o congressista poderá apresentar emendas que deverão, em seguida, ser despachadas pelo presidente. Parágrafo 1º. Não serão aceitas emendas que contrariem o disposto no artigo 63 da Constituição. Parágrafo 2º. Nas 24 horas seguintes a partir do despacho do presidente, o autor de emenda não aceita poderá, com apoiamento de 6 membros da comissão, no mínimo, recorrer da decisão da presidência para a comissão. Parágrafo 3º. A comissão decidirá por maioria simples em reunião que se realizará, por convocação do presidente, imediatamente após o decurso do prazo fixado para interposição do recurso. Artigo 12. Os trabalhos da comissão mista somente serão iniciados com a presença mínima do terço de sua composição. Artigo 13. Apresentado o parecer, qualquer membro da comissão mista poderá discuti-lo pelo prazo máximo de 15 minutos, uma única vez, permitido ao relator usar da palavra, em último lugar, pelo prazo de 30 minutos. Parágrafo único. O parecer do relator será conclusivo e conterá, obrigatoriamente, a sua fundamentação. Artigo 14. A comissão mista deliberará por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, tendo o presidente somente voto de desempate. Parágrafo único. Nas deliberações da comissão mista, tomar-se-ão, em separado, os votos dos membros do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, sempre que não haja paridade numérica em sua composição. Artigo 15. O parecer da comissão, sempre que possível, consignará o voto dos seus membros, em separado, vencido, com restrições ou pelas conclusões. Parágrafo único. Serão considerados favoráveis os votos pelas conclusões e os com restrições. Artigo 16. O parecer da comissão poderá concluir pela aprovação total ou parcial, ou rejeição da matéria, bem como pela apresentação de substitutivo, emendas e subemendas. Parágrafo único. O parecer no sentido do arquivamento da proposição será considerado pela rejeição. Artigo 17. A comissão deverá sempre se pronunciar sobre o mérito da proposição principal e das emendas, ainda quando decidir pela inconstitucionalidade daquela. Artigo 18.
O parecer da comissão deverá ser publicado no Diário do Congresso Nacional e em avulsos eletrônicos destinados à distribuição aos congressistas. Artigo 19. Das reuniões das comissões mistas lavrar-se-ão atas, que serão submetidas à sua apreciação. Artigo 20. Esgotado o prazo destinado aos trabalhos da comissão, sem a apresentação do parecer, este deverá ser proferido oralmente, em plenário, por ocasião da discussão da matéria. Artigo 21. As comissões parlamentares mistas de inquérito serão criadas em sessão conjunta, sendo automática a sua instituição se requerida por 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados mais 1/3 dos membros do Senado Federal. Parágrafo único. As comissões parlamentares mistas de inquérito terão um número de membros fixado no ato da sua criação, devendo ser igual à participação de deputados e senadores, obedecido o princípio da proporcionalidade partidária. Título 4. Da Ordem dos Trabalhos. Capítulo 1. Das sessões em geral. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 22. A sessão conjunta terá duração de 4 horas. Parágrafo único. Se o término do tempo da sessão ocorrer quando iniciada uma votação, esta será ultimada independentemente de pedido de prorrogação. Artigo 23. Ouvido o plenário, o prazo de duração da sessão poderá ser prorrogado. Inciso 1. Por proposta do presidente. Inciso 2. A requerimento de qualquer congressista. Parágrafo 1º. Se houver orador na tribuna, o presidente o interromperá para consulta ao plenário sobre a prorrogação. Parágrafo 2º. A prorrogação será sempre por prazo fixo que não poderá ser restringido, salvo por falta de matéria a tratar ou de número para o prosseguimento da sessão. Parágrafo 3º. Antes de terminada uma prorrogação poderá ser requerida outra. Parágrafo 4º. O requerimento ou proposta de prorrogação não será discutido e nem terá encaminhada a sua votação. Artigo 24. A sessão poderá ser suspensa por conveniência da ordem. Artigo 25. A sessão poderá ser levantada, a qualquer momento, por motivo de falecimento de congressista ou de chefe de um dos poderes da República. Artigo 26. No recinto das sessões, somente serão admitidos os congressistas, funcionários em serviço no plenário e, na bancada respectiva, os representantes da imprensa credenciados junto ao Poder Legislativo. Artigo 27. As sessões serão públicas, podendo ser secretas se assim o deliberar o plenário, mediante proposta da presidência ou de líder, prefixando-se-lhes a data. Parágrafo 1º. A finalidade da sessão secreta deverá figurar expressamente na proposta, mas não será divulgada. Parágrafo 2º. Para a apreciação da proposta, o Congresso funcionará secretamente. Parágrafo 3º. Na discussão da proposta e no encaminhamento da votação, poderão usar da palavra 4 oradores, em grupo de 2 membros de cada casa, preferentemente de partidos diversos, pelo prazo de 10 minutos na discussão, reduzido para 5 minutos no encaminhamento da votação. Parágrafo 4º. Na sessão secreta, antes de se iniciarem os trabalhos, o presidente determinará a saída, do plenário, tribunas, galerias e demais dependências, de todas as pessoas estranhas, inclusive funcionários. Parágrafo 5º. A ata da sessão secreta será redigida pelo segundo secretário, submetida ao plenário, com qualquer número, antes de levantada a sessão, assinada pelos membros da mesa e encerrada em invólucro lacrado, datado e rubricado pelos primeiro e segundo secretários e recolhida ao arquivo. Artigo 28. As sessões somente serão abertas com a presença mínima de 1/6 da composição de cada casa do Congresso. Artigo 29. À hora do início da sessão, o presidente e os demais membros da mesa ocuparão os respectivos lugares. Havendo número regimental, será anunciada a abertura dos trabalhos. Parágrafo 1º. Não havendo número, o presidente aguardará, pelo prazo máximo de 30 minutos, a complementação do quórum. Decorrido o prazo e persistindo a falta de número, a sessão não se realizará. Parágrafo 2º. No curso da sessão, verificada a presença de senadores e de deputados em número inferior ao mínimo fixado no artigo 28, o presidente encerrará os trabalhos, ex officio ou por provocação de qualquer congressista.
Artigo 30. Uma vez aberta a sessão, o primeiro secretário procederá à leitura do expediente. Parágrafo 1º. A ata da sessão, salvo o disposto no parágrafo 5º do artigo 27, será a constante do Diário do Congresso Nacional, na qual serão consignados, com fidelidade, pelo apanhamento taquigráfico, os debates, as deliberações tomadas e demais ocorrências. Parágrafo 2º. As questões de ordem e pedidos de retificação sobre a ata serão decididos pelo presidente. Artigo 31. A primeira meia hora da sessão será destinada aos oradores inscritos que poderão usar da palavra pelo prazo de 5 minutos improrrogáveis. Seção 2. Da ordem do dia. Artigo 32. Terminado o expediente, passar-se-á à ordem do dia. Artigo 33. Os avulsos eletrônicos das matérias constantes da ordem do dia serão distribuídos aos congressistas com a antecedência mínima de 24 horas. Artigo 34. Na organização da ordem do dia, as proposições em votação precederão as em discussão. Parágrafo único. A inversão da ordem do dia poderá ser autorizada pelo plenário, por proposta da presidência ou a requerimento de líder. Artigo 35. Na ordem do dia, estando o projeto em fase de votação, e não havendo número para as deliberações, passar-se-á a matéria seguinte em discussão. Parágrafo 1º. Esgotada a matéria em discussão, e persistindo a falta de quórum para as deliberações, a presidência poderá suspender a sessão, por prazo não superior a 30 minutos, ou conceder a palavra a congressista que dela queira fazer uso, salvo o disposto no parágrafo 2º do artigo 29. Parágrafo 2º. Sobrevindo a existência de número para as deliberações, voltar-se-á a matéria em votação, interrompendo-se o orador que estiver na tribuna. Seção 3. Da apreciação das matérias. Artigo 36. A apreciação das matérias será feita em um só turno de discussão e votação. Artigo 37. A discussão da proposição principal, das emendas e subemendas será feita em conjunto. Parágrafo único. Arguida, pela comissão mista, a inconstitucionalidade da proposição, a discussão e votação dessa preliminar antecederão a apreciação da matéria. Artigo 38. Na discussão, os oradores falarão na ordem de inscrição, pelo prazo máximo de 20 minutos, concedendo-se a palavra, de preferência, alternadamente, a congressistas favoráveis e contrários à matéria. Artigo 39. A discussão se encerrará após falar o último orador inscrito. Se, após o término do tempo da sessão, ainda houver inscrições a atender, será convocada outra, ao fim da qual estará a discussão automaticamente encerrada. Parágrafo 1º. A discussão poderá ser encerrada a requerimento escrito de líder ou de 10 membros de cada casa, após falarem, no mínimo, 4 senadores e 6 deputados. Parágrafo 2º. Após falar o último orador inscrito, ou antes da votação do requerimento mencionado no parágrafo 1º, ao relator é lícito usar da palavra pelo prazo máximo de 20 minutos. Artigo 40. Não será admitido requerimento de adiamento de discussão, podendo, entretanto, ser adiada a votação, no máximo por 48 horas, a requerimento de líder, desde que não seja prejudicada a apreciação da matéria no prazo constitucional. Artigo 41. O requerimento apresentado em sessão conjunta não admitirá discussão, podendo ter sua votação encaminhada por 2 membros de cada casa, de preferência um favorável e um contrário, pelo prazo máximo de 5 minutos cada um. Parágrafo único. O requerimento sobre proposição constante da ordem do dia deverá ser apresentado logo após ser anunciada a matéria a que se referir. Artigo 42. A retirada de qualquer proposição só poderá ser requerida por seu autor e dependerá de despacho da presidência. Parágrafo único. Competirá ao plenário decidir sobre a retirada de proposição com a votação iniciada. Artigo 43. Nas deliberações, os votos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal serão sempre computados separadamente. Parágrafo 1º. O voto contrário de uma das casas importará a rejeição da matéria. Parágrafo 2º. A votação começará pela Câmara dos Deputados. Tratando-se,
porém, de projeto de lei vetado de iniciativa de senadores, a votação começará pelo Senado. Seção 4. Das modalidades de votação. Artigo 44. As votações poderão ser realizadas pelos processos simbólico, nominal e secreto. Parágrafo único. As votações serão feitas pelo processo simbólico, salvo nos casos em que seja exigido quórum especial ou deliberação do plenário, mediante requerimento de líder ou de 1/6 de senadores ou de deputados. Artigo 45. Na votação pelo processo simbólico, os congressistas que aprovarem a matéria deverão permanecer sentados, levantando-se os que votarem pela rejeição. O pronunciamento dos líderes representará o voto de seus liderados presentes, permitida a declaração de voto. Parágrafo 1º. Proclamado o resultado da votação de cada casa, poderá ser feita sua verificação a requerimento de líder, de 5 senadores ou de 20 deputados. Parágrafo 2º. Na verificação, proceder-se-á à contagem, por bancada, dos votos favoráveis e contrários, anotando os secretários o resultado de cada fila, a não ser que o requerimento consigne o pedido de imediata votação nominal. Parágrafo 3º. Procedida a verificação de votação, e havendo número legal, não será permitida nova verificação antes do decurso de 1 hora. Artigo 46. O processo nominal, que se utilizará nos casos em que seja exigido o quórum especial de votação ou por deliberação do plenário, ou, ainda, quando houver pedido de verificação, far-se-á pelo painel eletrônico ou, no caso de vetos, por cédula de votação que permita a apuração eletrônica. Parágrafo 1º, revogado pela Resolução nº 1, de 2015, CN. Parágrafo 2º, revogado pela Resolução nº 1, de 2015, CN. Artigo 47. Na votação secreta, o congressista chamado receberá uma sobrecarta opaca, de cor e tamanho uniformes, e se dirigirá a uma cabina indevassável, colocada no recinto, na qual devem encontrar-se cédulas para a votação. Após colocar na sobrecarta a cédula escolhida, lançá-la na urna, que se encontrará no recinto, sob a guarda de funcionários previamente designados. Parágrafo 1º. Conduzida a urna à mesa, somente votarão os componentes desta. Parágrafo 2º. A apuração será feita pela mesa, cujo presidente convidará, para escrutinadores, um senador e um deputado, de preferência afiliados a partidos políticos diversos. Parágrafo 3º. Os escrutinadores abrirão as sobrecartas e entregarão as cédulas aos secretários, que contarão os votos apurados, sendo o resultado da votação anunciado pelo presidente. Artigo 48. Presente a sessão, o congressista somente poderá deixar de votar em assunto de interesse pessoal, devendo comunicar à mesa seu impedimento, computado seu comparecimento para efeito de quórum. Seção 5. Do processamento da votação. Artigo 49. Encerrada a discussão, passar-se-á, imediatamente, à votação da matéria, podendo encaminhá-la 4 senadores e 4 deputados, de preferência de partidos diferentes, pelo prazo de 5 minutos cada um. Parágrafo 1º. Votar-se-á, em primeiro lugar, o projeto, ressalvados os destaques dele requeridos e as emendas. Parágrafo 2º. As emendas serão votadas em grupos, conforme tenham parecer favorável ou contrário, ressalvados os destaques e incluídas, entre as de parecer favorável, as da comissão. Das destacadas, serão votadas inicialmente as supressivas, seguindo-se-lhes as substitutivas, as modificativas e as aditivas. Parágrafo 3º. As emendas com subemendas serão votadas uma a uma, salvo deliberação em contrário, sendo que as subemendas substitutivas ou supressivas serão votadas antes das respectivas emendas. Parágrafo 4º. Havendo substitutivo, terá preferência sobre o projeto se de autoria da comissão, ou se dela houver recebido parecer favorável, salvo deliberação em contrário. Parágrafo 5º. Quando o projeto tiver preferência de votação sobre o substitutivo, é lícito destacar parte deste para incluir naquele, recaindo a preferência sobre o substitutivo, poderão ser destacadas partes do projeto ou emendas. Parágrafo 6º. Aprovado o substitutivo,
ficam prejudicados o projeto e as emendas, salvo o disposto no parágrafo 5º. Artigo 50. Os requerimentos de preferência e de destaque, que deverão ser apresentados até ser anunciada a votação da matéria, só poderão ser formulados por líder, não serão discutidos e não terão encaminhada sua votação. Seção 6. Da redação final e dos autógrafos. Artigo 51. Concluída a votação, a matéria voltará à comissão mista para a redação final, ficando interrompida a sessão pelo tempo necessário à sua lavratura, podendo, entretanto, ser concedido à comissão prazo máximo de 24 horas para a sua elaboração. Parágrafo 1º. Apresentada à mesa, a redação final será lida e imediatamente submetida à discussão e votação. Parágrafo 2º. Será dispensada a redação final se o projeto for aprovado sem emendas ou em substitutivo integral, e o texto considerado em condições de ser definitivamente aceito. Artigo 52. Aprovado em definitivo, o texto do projeto será encaminhado, em autógrafos, ao Presidente da República para sanção. Parágrafo único. Tratando-se, porém, de matéria da competência exclusiva do Congresso Nacional, será promulgada pelo Presidente do Senado. Capítulo 2. Das sessões solenes. Seção 1. Normas gerais. Artigo 53. Nas sessões solenes, integrarão a mesa o presidente da Câmara e, mediante convite, o presidente do Supremo Tribunal Federal. No recinto serão reservados lugares às altas autoridades civis, militares, eclesiásticas e diplomáticas, especialmente convidadas. Parágrafo único. As sessões solenes realizar-se-ão com qualquer número. Artigo 54. Composta a mesa, o presidente declarará aberta a sessão e o fim para que foi convocada. Parágrafo único. Nas sessões solenes não haverá expediente. Artigo 55. Nas sessões solenes, somente poderão usar da palavra um senador e um deputado, de preferência de partidos diferentes, e previamente designados pelas respectivas câmaras. Parágrafo único. Na inauguração de sessão legislativa e na posse do presidente e do vice-presidente da República, não haverá oradores. Artigo 56. Nas sessões solenes, não serão admitidas questões de ordem. Seção 2. Da inauguração de sessão legislativa. Artigo 57. Uma vez composta a mesa e declarada aberta a sessão, o presidente proclamará inaugurados os trabalhos do Congresso Nacional e anunciará a presença, na casa, do enviado do Presidente da República, portador da mensagem, determinando seja ele conduzido até a mesa, pelos diretores das secretarias do Senado e da Câmara dos Deputados, sem atravessar o plenário. Parágrafo único. Entregue a mensagem, o enviado do Presidente da República se retirará, devendo ser acompanhado até a porta, pelos referidos diretores, e, no caso de pretender assistir à sessão, conduzido a lugar previamente reservado. Artigo 58. De posse da mensagem, o Presidente mandará proceder à sua leitura pelo primeiro secretário, fazendo distribuir exemplares impressos, se houver, aos congressistas. Artigo 59. Fim da leitura da mensagem, será encerrada a sessão. Seção 3. Da posse do Presidente e do Vice-Presidente da República. Artigo 60. Aberta a sessão, o Presidente designará 5 senadores e 5 deputados para comporem a comissão incumbida de receber os empossandos à entrada principal e conduzi-los ao salão de honra, suspendendo-a em seguida. Artigo 61. Reaberta a sessão, o presidente e o vice-presidente eleitos serão introduzidos no plenário, pela mesma comissão anteriormente designada, indo ocupar os lugares, respectivamente, à direita e à esquerda do presidente da mesa. Parágrafo único. Os espectadores, inclusive os membros da mesa, conservar-se-ão de pé. Artigo 62. O presidente da mesa anunciará, em seguida, que o presidente da República eleito irá prestar o compromisso determinado no artigo 78 da Constituição, solicitando aos presentes que permaneçam de pé, durante o ato. Artigo 63. Cumprido o disposto no artigo anterior,
o presidente da mesa proclamará empossado o presidente da República. Artigo 64. Observadas as mesmas formalidades dos artigos anteriores, será, em seguida, empossado o vice-presidente da República. Artigo 65. Após a prestação dos compromissos, o primeiro secretário procederá à leitura do termo de posse, que será assinado pelos empossados e pelos membros da mesa. Artigo 66. Ao presidente da República poderá ser concedida a palavra para se dirigir ao Congresso Nacional e à nação. Artigo 67. Fim da solenidade, a comissão de recepção conduzirá o presidente e o vice-presidente da República local previamente designado, encerrando-se a sessão. Seção 4. Da recepção a chefe de Estado estrangeiro. Artigo 68. Aberta a sessão, o presidente designará 3 senadores e 3 deputados para comporem a comissão incumbida de receber o visitante à entrada principal e conduzi-lo ao salão de honra, suspendendo, em seguida, a sessão. Artigo 69. Reaberta a sessão, o chefe de Estado será introduzido no plenário pela comissão anteriormente designada, indo ocupar na mesa o lugar à direita do presidente. Parágrafo 1º. Os espectadores, inclusive os membros da mesa, com exceção do presidente, conservar-se-ão de pé. Parágrafo 2º. Em seguida, será dada a palavra aos oradores. Artigo 70. Se o visitante quiser usar da palavra, deverá fazê-lo após os oradores da sessão. Artigo 71. Fim da solenidade, a comissão de recepção conduzirá o visitante a lugar previamente designado, encerrando-se a sessão. Título 6. Das disposições comuns sobre o processo legislativo. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 134. O projeto de lei, aprovado em uma das casas do Congresso Nacional, será enviado a outra casa, em autógrafos assinados pelo respectivo presidente. Parágrafo único. O projeto terá uma ementa e será acompanhado de cópia ou publicação de todos os documentos, votos e discursos que o instruíram em sua tramitação. Artigo 135. A retificação de incorreções de linguagem, feita pela Câmara Revisora, desde que não altere o sentido da proposição, não constitui emenda que exija sua volta à Câmara Iniciadora. Artigo 136. Emendado o projeto pela Câmara Revisora, esta o devolverá à Câmara Iniciadora, acompanhado das emendas, com cópia ou publicação dos documentos, votos e discursos que instruíram a sua tramitação. Artigo 137. Ao votar as emendas oferecidas pela Câmara Revisora, só é lícito à Câmara Iniciadora cindi-las quando se tratar de artigos, parágrafos e alíneas, desde que não modifique ou prejudique o sentido da emenda. Artigo 138. A qualquer senador ou deputado interessado na discussão e votação de emenda na Câmara Revisora é permitido participar dos trabalhos das comissões que sobre ela devam opinar, podendo discutir a matéria sem direito a voto. Artigo 139. Os projetos aprovados definitivamente serão enviados à sanção no prazo improrrogável de 10 dias. Artigo 139-A. O projeto de código em tramitação no Congresso Nacional há mais de 3 legislaturas será, antes de sua discussão final na Casa que o encaminhará à sanção, submetido a uma revisão para sua adequação às alterações constitucionais e legais promulgadas desde sua apresentação. Parágrafo 1º. O relator do projeto na casa em que se finalizar sua tramitação no Congresso Nacional, antes de apresentar perante a comissão respectiva seu parecer, encaminhará ao presidente da Casa relatório apontando as alterações necessárias para atualizar o texto do projeto em face das alterações legais aprovadas durante o curso de sua tramitação. Parágrafo 2º. O relatório mencionado no parágrafo 1º será encaminhado pelo presidente a outra Casa do Congresso Nacional, que o submeterá à respectiva Comissão de Constituição e Justiça. Parágrafo 3º. A comissão, no prazo de 5 dias, oferecerá parecer sobre a matéria, que se limitará a verificar se as alterações propostas restringem-se a promover a necessária atualização, na forma do parágrafo 1º. Parágrafo 4º.
O parecer da comissão será apreciado em plenário no prazo de 5 dias, com preferência sobre as demais proposições, vedadas emendas ou modificações. Parágrafo 5º. Votado o parecer, será feita a devida comunicação à casa em que se encontra o projeto de código, para o prosseguimento de sua tramitação regimental, incorporadas as alterações aprovadas. Artigo 140. Quando sobre a mesma matéria houver projeto em ambas as câmaras, terá prioridade, para discussão e votação, o que primeiro chegar à revisão.